E aí, tudo bem? Você quer entrar na área de DevOps, mas se sente perdido, sem saber por onde começar? Eu sei exatamente como que é isso, porque eu já estive no seu lugar. Quando eu estava no processo de migração de carreira, eu tive bastante dificuldade em encontrar materiais gratuitos e principalmente em português que disponibilizassem um roadmap completo com todas as tecnologias que eu precisaria aprender para me tornar uma engenheira DevOps. Então, vendo essa dificuldade, eu sentei, pesquisei vários planos de estudos que eu encontrei na internet, né? E eu desenvolvi o meu próprio plano, que pode aí te ajudar a ter uma direção para você conseguir atingir o seu objetivo de forma mais rápida. Então, se você quer entender o caminho real, com tudo que você precisa saber antes de sair estudando feito doido, já se inscreve aqui e fica comigo até o final, porque esse vídeo pode mudar a sua rota e talvez, como aconteceu comigo, ele pode mudar a sua vida também. Eu já vou avisando que esse vídeo provavelmente vai ficar bem longo, porque eu quis entregar algo aqui que realmente fosse completo. Por isso, eu dividi o vídeo em duas partes. A parte 1 é uma conversa mais profunda, onde eu vou te dar os 3 primeiros passos, com dicas não técnicas para que você possa se preparar melhor durante a sua jornada. Já a parte 2 desse vídeo, ele é o roadmap em si, né? O roadmap técnico e completo com passo a passo. Então, se você quiser ir direto para o roadmap, é só pular a parte 1, ir para a parte 2 e baixar o PDF gratuito, que o link está aqui na descrição. Mas eu recomendo fortemente que você assista a parte 1, porque ela pode te ajudar a ter mais clareza e propósito na sua jornada. E isso faz toda a diferença. Então, bora pro vídeo! É importante falar para você que DevOps não costuma ser uma área de entrada em TI, porque é um cargo que exige o domínio de várias tecnologias, ferramentas, é muita coisa que você precisa aprender. Mas se você se dedicar, se empenhar e principalmente entender como resolver os problemas, né, como você integrar essas tecnologias, eu tenho certeza que é possível conseguir essa primeira vaga. Eu sei disso porque foi assim comigo. A minha primeira oportunidade de emprego já foi direto como engenheira DevOps. E antes de eu passar por todas as fases e etapas do meu roadmap, eu vou te passar os 3 primeiros passos antes do roadmap em si, que são passos, na minha opinião, fundamentais. Lembrando que esses passos, eles são baseados na minha vivência e nas conversas com amigos da área. Eles são puramente minha opinião e você não precisa seguir se você não quiser. Passo 1. A primeira coisa, antes de você sair por aí estudando, né, isso se aplica em qualquer migração de carreira, qualquer emprego que você queira conquistar, você precisa saber exatamente aonde você se encontra dentro da jornada até o seu objetivo. É importante você identificar se você é um iniciante, se você está começando do zero absoluto, não sabe nada, se você já tem uma certa experiência na área. O fundamental aqui é você se conhecer primeiro. Então, olhe para dentro de si mesmo e entenda, né? Aonde que eu tô? O que eu já sei? O que eu ainda não sei e eu preciso desenvolver? Você ter clareza de onde você se encontra te ajuda demais. Saber aonde você está vai acelerar o seu processo, porque você evita aprender coisas que você já sabe e você busca desenvolver competências que você ainda não tem e você precisa desenvolver para alcançar o seu objetivo. Passo 2. Descubra o que realmente te motiva. Antes de você começar a sua jornada, é muito importante que você entenda por que você quer migrar para a área de DevOps. O que te move de verdade? É pelo salário? É pela estabilidade? Pelo prestígio? Ou porque você sente que você nasceu para trabalhar com isso? Não tem uma resposta certa ou errada, entendeu? O importante é você ser honesto com você mesmo, sem nenhum tipo de julgamento. Então, no meu caso, foi uma mistura de coisas. Eu estava passando por um momento muito difícil da minha vida. Fazia pouco tempo que eu tinha perdido meu pai. E nessa época eu estava muito depressiva, sem vontade de fazer as coisas. A minha agência de marketing ela estava começando a entrar em decadência. Foi chegando num nível que eu senti que eu precisava me reerguer, que eu precisava mudar os meus caminhos. Chegou num nível que eu olhei para mim e falei, chega, já basta, sabe? Já deu. Fora isso, eu tinha uma instabilidade financeira muito grande. Quem é freelancer ou já trabalhou nessa área vai entender o que eu estou falando.
Tem meses que você ganha muito, outros meses você não ganha nada. A renda, ela é muito variável. E eu não estava feliz com aquilo. Eu queria ter paz, sabe? Eu queria ter segurança, eu queria poder não me preocupar com dinheiro. Eu queria um trabalho que me desafiasse todos os dias, porque eu amo aprender coisas novas, eu amo resolver problemas, eu amo sentir que de fato eu estou fazendo a diferença, sabe? Foi nesse cenário que a área de DevOps apareceu para mim, como uma possibilidade real de eu me reerguer. O fator financeiro, claro, me chamou minha atenção. Eu não tenho problema nenhum em dizer isso. Mas o que realmente me impulsionou foi a vontade de me reerguer, de retomar o controle da minha vida. Ter clareza dos meus motivos me ajudou a seguir firme, mesmo quando tudo parecia difícil. Saber o meu porquê foi o que me manteve de pé durante todo esse tempo. Então, tenha o seu porquê muito bem definido. Escreva ele no papel, cole ele na parede, deixa ele de plano de fundo do seu celular. Aqui, por exemplo, eu tenho o meu como plano de fundo do meu computador e todo dia eu olho para ele. Porque os dias difíceis, eles vão existir na sua jornada. E o seu porquê, o seu motivo, é o que não vai deixar você desistir. Passo 3. Tenha pelo menos uma graduação. Eu acho que você não imaginava que eu fosse falar isso. Mas você já é formado? Qual que é o seu nível educacional? Geralmente, na verdade, na maioria esmagadora das vezes, as vagas para DevOps exigem uma graduação. E grande parte exige que essa formação ela seja na área de tecnologia. Então, o básico é você ter pelo menos uma graduação e, de preferência, na área de TI. Então, aqui nós temos 3 possíveis cenários, né? Quem já tem graduação em TI, quem já tem a graduação, mas é em outra área, e quem não tem nenhuma graduação. Se você já tem graduação em TI, você já pode iniciar com o roadmap e mergulhar de cabeça. Se você já tem uma graduação, mas essa graduação ela não é na área de TI, não tem problema, porque comigo foi assim. O seu foco deve estar em cursos profissionalizantes e certificações para demonstrar, o seu conhecimento técnico. Você precisa achar formas de compensar o seu currículo e formas de comprovar que você sabe do que você está fazendo, que você conhece as tecnologias. E confesso, que você vai precisar estudar ainda mais e se dedicar mais, porque o processo é um pouco mais complicado do que o convencional. Um fato que eu não posso deixar de lado é que grande parte das vagas, principalmente em DevOps, exigem que a formação seja na área. Então, se você puder e se você tiver condições para isso, faz uma pós-graduação, um tecnólogo, apenas para estar lá no seu currículo, porque às vezes a empresa ela já te corta do processo seletivo só por você não ter uma formação em TI. Mas não se limite a isso. Eu consegui a minha vaga sem formação e eu tenho amigos DevOps que também são formados em outras áreas e todos eles conseguiram. Se a gente conseguiu, por que você não vai conseguir? Só é um pouco mais difícil você encontrar essas oportunidades. Depende muito da empresa para a qual você está aplicando. Nesse caso, o networking ele é fundamental, porque ter contatos na área vão ser fundamentais para que você consiga o seu primeiro emprego, o seu primeiro trabalho. E agora falando para quem não tem faculdade. Se você não tem graduação, o seu primeiro passo é você se matricular em uma faculdade. Existem diversos cursos superiores e tecnólogos que são super em conta e já vão te ajudar a ter o mínimo necessário de base, para fortalecer o seu conhecimento e o seu currículo. E não precisa ser, 4 anos, você fazer um bacharelado. Não, tem cursos pequenos com 1 ano e meio, 2 anos. Como o foco aqui é você conseguir o seu primeiro emprego de forma mais rápida, não perde tempo em se matricular. Graças ao EAD, hoje você consegue ter faculdades muito acessíveis, com preço muito baixo. Com uma pesquisa super rápida que eu fiz no Google, eu já consegui achar graduações por menos de R$100 por mês. Eu vou deixar o link na descrição aqui de algumas que eu encontrei. Lembrando que foi uma pesquisa bem rápida, tá? Eu não conheço a procedência dessas faculdades. Faça sua pesquisa, enfim, é por sua conta. Ah, Maria, mas eu não quero ficar 2 anos estudando, cursando. Deus me livre de fazer TCC, eu não tenho dinheiro. Entenda, eu tô te contando a realidade do mercado hoje. Hoje é muito difícil você conseguir um trabalho sem formação.
Eu queria que fosse diferente, mas não é. E pensa comigo, os 2 anos eles vão passar de qualquer jeito. Então não perde tempo, vai lá, se inscreve, porque isso vai ser fundamental para que você consiga construir uma carreira. Você não vai precisar terminar a faculdade para daí sim você iniciar com o processo seletivo e aplicar para as vagas. O foco é você ir conciliando os dois. Porque a faculdade ela é só para você ter ela no currículo. Ela vai te dar a base, os fundamentos, mas o que de fato importa e no que você mais deve focar a sua energia é você conhecer e dominar as tecnologias mais usadas no mercado. Integrar as tecnologias, fazer projeto prático, saber resolver problemas. Mas se você realmente não tem condições para bancar um curso de graduação agora, eu sinto te dizer que a sua jornada ela vai ser um pouco mais difícil. E sinceramente, eu não sei te dizer se você conseguiria uma vaga em DevOps se pelo menos você não tiver uma graduação. Então foque em ter pelo menos alguns certificados técnicos, certificações, cursos técnicos, foque em demonstrar o seu conhecimento prático. Mas assim que você conseguir ter algum recurso financeiro, eu recomendo fortemente que você faça a faculdade. Seria, no meu ponto de vista, o caminho mais ideal. E outra, a faculdade ela pode ser a principal porta de entrada para você conseguir o seu estágio e já ingressar na área. E o estágio ele pode te levar ao primeiro emprego. Esse é o caminho mais tradicional e que geralmente é o que mais acontece, né, na prática. Eu tenho vários amigos que iniciaram com o estágio e rapidamente já surgiram oportunidades de emprego júnior. Porque pensa comigo, é muito mais fácil um estagiário conseguir uma vaga júnior do que alguém que nem tem a graduação. Esse é o mercado, essa é a realidade. Então entenda, você não vai fugir do processo. Toda construção leva tempo, exige sacrifícios e muita dedicação. Principalmente se você busca ser um bom profissional. Se você está aqui, é porque você busca um conteúdo de qualidade, é porque você é uma pessoa que quer se desenvolver. Então, se você acha que você vai conseguir passar sem estudar e ralar muito, pode fechar esse vídeo, porque aqui não é o que você vai encontrar. Eu digo com propriedade que se você quiser e estiver disposto a se dedicar, você vai conseguir. Só depende de você. Então, na minha primeira parte desse vídeo, eu te dei os passos iniciais, que são: entenda onde você está, saiba exatamente o que te motiva e tenha pelo menos uma graduação, seja ela completa ou em andamento. E esses primeiros passos, né, que eu trouxe aqui, eles são fundamentais. Eu acho que eu nunca vi um vídeo na área de tecnologia que aborda esses princípios desse jeito que eu trouxe aqui, né? Geralmente a gente só acha conteúdo técnico, algumas coisas muito específicas, mas é fundamental que você se entenda, que você entenda o que você gosta, entenda no que você é bom, direcione isso para você potencializar suas habilidades. É importante você entender como que o mercado funciona, o que as empresas buscam, quais qualidades você, como profissional, precisa ter. Isso tudo antes do domínio técnico em si. Então, depois de falar tudo isso para você, agora sim, vamos para o roadmap completo. Lembrando que esse roadmap é baseado na minha experiência e é apenas uma direção. Você pode usar ele como base, se você não tiver nada em mente ou se você está sem dinheiro para comprar um curso específico de DevOps, esse roadmap é para você. O meu roadmap, ele contempla 7 fases, que vão desde o início, onde o conteúdo ele é focado em pessoas iniciantes e ele vai ficando um pouquinho mais difícil conforme as fases vão passando. Eu considero as fases 6 e 7 mais como uma especialização mesmo. Você não precisa ficar muito bom nelas, a não ser que você queira migrar, né, e direcionar os seus estudos para essa área. É interessante você saber que cada uma dessas fases, para você ter noção, pode se tornar um emprego para você. O cargo em si de engenheiro DevOps depende muito da empresa onde você vai atuar. No meu trabalho, por exemplo, eu cuido principalmente da infraestrutura e da parte de projetos. O meu foco é em criar e automatizar todo o processo do desenvolvimento do software. Mas, por exemplo, eu não fico responsável pela arquitetura de rede. Lá na empresa tem um time específico para isso. Então, tem lugares em que você vai fazer de tudo um pouco, outros lugares você vai ficar somente em uma tecnologia,
como por exemplo o Kubernetes. Outros lugares você vai trabalhar focado ali apenas em CI/CD, então depende muito de qual empresa você vai aplicar. Então esse roadmap ele vai te dar, né, uma visão geral de todas as tecnologias que englobam o mundo de DevOps. E aí você vai focar, né, os seus esforços, depois de já conhecer essa visão geral, naquilo que a vaga que você procura exige. Então, vamos lá! Fase 1, a fase da preparação. Essa fase é para quem nunca trabalhou com tecnologia e tá tudo bem. Aqui você precisa aprender o básico do básico, que vai sustentar todo o resto. Então, você precisa aprender como que um site ou um aplicativo é criado, o que acontece quando você clica num botão, qual que é a diferença, né, entre front-end e back-end, o que é uma API. Você também precisa aprender sobre o ciclo de vida de um software, desde a ideia até o deploy desse software. Você também vai começar a estudar lógica de programação, principalmente com Python, que é a linguagem que eu recomendo. E mesmo que você não vai ser programador, desenvolvedor, saber lógica de programação vai te ajudar a criar scripts e entender como automatizar os processos. E tem mais, nessa fase também você precisa aprender o que é um servidor, o que é um IP, como que os computadores se conectam, e tudo isso de uma forma bem simples. O objetivo não é você focar em tudo e aprender tudo, é você entender como que o mundo de tecnologia funciona. Fase 2, fundamentos técnicos. Nessa fase você precisa aprender sobre Linux, a como usar o terminal, como criar pastas e arquivos, como você pode dar permissões, acessar servidores via SSH. Linux é o sistema mais utilizado em servidores, então tudo isso é fundamental. Fora o Linux, você também precisa aprender Git. Você precisa aprender a versionar o seu código, a fazer commits, a trabalhar com branches, a usar o GitHub, GitLab. E por fim, nessa fase é muito importante que você entenda os conceitos fundamentais de redes. Então você precisa entender o que é um IP, DNS, os protocolos de redes, saber o que é um firewall, um proxy, um balanceador de carga, aprender comandos de rede básicos, e tudo isso vai te ajudar a entender como os sistemas conversam entre si. Fase 3, containers. Aqui você aprende Docker, que é uma ferramenta que empacota a aplicação e as suas dependências em caixinhas, chamadas containers. E por que aprender Docker é importante? Porque com Docker a sua aplicação ela roda igual em qualquer lugar. E aí a gente corrige, né, aquele famoso erro, na minha máquina funciona. Então, dentro de Docker, você precisa aprender a criar containers, a rodar aplicações com Docker, usar volumes para armazenar os dados, trabalhar com Docker Compose para poder rodar várias aplicações juntas. E depois de você consolidar os seus conhecimentos em Docker, eu recomendo que você comece a estudar Kubernetes, que é a ferramenta que orquestra todos esses containers. É como se fosse um maestro. Escala, reinicia, distribui e organiza tudo. No meu dia a dia como DevOps, Kubernetes é a ferramenta que eu mais utilizo. Fase 4, Cloud Computing. Agora chegou a hora de você colocar tudo o que você aprendeu na nuvem. Você precisa escolher uma plataforma de nuvem, um provedor. Eu recomendo fortemente que você escolha a AWS e comece a estudar sobre a AWS. Mas a gente tem vários outros provedores como Google, Azure. Fique à vontade para estudar um. Mas eu recomendo que você foque os seus esforços em aprender um por vez, porque depois que você já aprende sobre um provedor, fica muito mais fácil de você entender os outros, porque o funcionamento acaba sendo bem parecido. Então, nessa fase, você precisa aprender a criar servidores em nuvem, a como armazenar arquivos, como você pode criar redes privadas, como que você configura as permissões e como você usa também balanceadores de carga, por exemplo. Com isso, você já vai conseguir simular um ambiente real nos seus projetos e ficar ali muito parecido com o que as empresas usam no seu dia a dia na prática. Fase 5, CI/CD e automação. CI/CD significa integração contínua e entrega contínua. É como uma esteira de fábrica que testa e entrega o software automaticamente. Nessa fase, você precisa aprender principalmente a criar pipelines, seja com GitLab CI, com Jenkins ou com GitHub Actions, automatizar os testes, fazer deploy automático, criar rollback em caso de erro
E ferramentas como o Jenkins e o Argo CD vão entrar nessa fase. O mais legal dessa fase é que você vai começar a conectar todos os pontos, conectar todos os conhecimentos e tecnologias que você aprendeu até aqui. Fase 6, monitoramento e observabilidade. Aqui você aprende a acompanhar a saúde das suas aplicações. Você vai aprender ferramentas como Prometheus e o Grafana, que permite a visualização de métricas como CPU, memória, falhas de disponibilidade. Trabalhar com monitoramento e observabilidade é essencial para você prevenir falhas, melhorar a performance da sua aplicação e também manter a aplicação, rodando bem, funcionando em produção sem nenhum problema. E por fim, chegamos na fase 7. A última fase do nosso roadmap, que é a fase de segurança, mais conhecida como DevSecOps. Nessa parte, você aprende a proteger tudo que você construiu. Nessa parte é importante você entender como identificar vulnerabilidades no código, como guardar segredos e senhas com segurança, como monitorar ameaças, dentre outras práticas de segurança muito importantes. E eu dividi esse roadmap em 5 blocos para te ajudar a organizar melhor os seus estudos, especialmente se você tem pouco tempo por dia e vários meses pela frente para se preparar com calma. Então, nos 3 primeiros meses, eu sugiro que você comece ali com a fase 1, aprendendo lógica, Python, HTML, internet. Do mês 4 ao mês 7, foque os seus conhecimentos em Linux, Git, redes e Docker. É muito importante você ter essa base. No mês 8 ao mês 10, foque em Kubernetes, AWS e Terraform. Consolide bem esse conhecimento. Do mês 11 ao mês 14, foque em CI/CD e Argo CD. E por fim, estude monitoramento e segurança. Essa sugestão, com vários meses pela frente aí, quase 18 meses, é pensando numa rotina mais leve. Mas se você tiver mais tempo ou você conseguir manter o seu foco, de forma consistente, você consegue avançar bem mais rápido que isso. Eu mesma consegui completar esse caminho em menos de um ano. Mas o mais importante é que você faça no seu ritmo. Essa jornada, ela é sua. Então não se compara com as outras pessoas. O importante é você sempre continuar. Então, se esse vídeo te ajudou, deixa um like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também quer mudar de vida através da tecnologia. O PDF completo do Roadmap está na descrição com um link totalmente gratuito para você baixar. E se você quiser fazer parte da minha comunidade, tem o link do grupo de networking do WhatsApp aqui embaixo na descrição e é só você entrar lá. E lembre-se, você não está sozinho. Migrar de carreira é muito desafiador, mas é totalmente possível. E eu estou aqui para caminhar com você nessa jornada. Até o próximo vídeo.